Invencível contra Ben, 10 heróis adolescentes com os poderes de um deus. Mas hoje, bem, eles vão se enfrentar. Mas nessa luta, bem, quem vai sair por cima, quem vai vencer e, sinceramente, será que vai ser uma disputa acirrada? Vamos nessa. E para começar, vamos dedicar um tempo para falar sobre o Viltrumita favorito de todos, Invencível. Então, para começar, por que os Viltrumitas são tão incrivelmente poderosos? Bem, é porque eles têm acesso aos átomos inteligentes, molecularmente iguais aos átomos normais, mas eles dão acesso a todo tipo de poder em nível atômico. E os Viltrumitas são únicos, porque eles podem usar os átomos inteligentes para uma porção de poderes diferentes. Super força, super velocidade, voo. Eles são a única raça no universo que tem átomos inteligentes literalmente codificados dentro do seu DNA. É isso que os torna tão poderosos. E quão poderosos eles são? Bem, com super força, a maioria dos Viltrumitas de nível mais alto está em uma categoria própria. Como o Conquista, que consegue facilmente escapar de blocos de aço maciço de 400 toneladas ao redor de todo o seu corpo, além de suportar 6 milhas de terra desabando sobre ele. E mesmo isso não é suficiente para dominar Invencível. Invencível e Conquista tiveram algumas das melhores lutas de toda a série, destruindo cidades, explodindo montanhas, criando novos canyons e basicamente remodelando o planeta como resultado dos confrontos deles. Invencível saiu vitorioso nas 2 vezes, derrotando Conquista e por fim matando ele. Durante a luta dele contra Invencível, bem, Omni-Man estava socando Mark com tanta força que fazia montanhas inteiras tremerem, e fazia isso repetidamente. Na verdade, Omni-Man estava jogando Mark pelos ares por todo o planeta, causando terremotos toda vez que ele caía. Mas embora Invencível tenha sido claramente dominado nessa primeira luta, isso na verdade não durou muito tempo. Na verdade, houve um momento mais tarde na série em que Mark decidiu disputar uma queda de braço com seu pai. Embora seu pai tenha vencido, na verdade foi porque Mark deixou seu pai ganhar. Mark percebeu que eles estavam sendo observados e não queria que ninguém questionasse a legitimidade da reivindicação de seu pai ao trono, porque seu filho era mais forte do que ele. Omni-Man explicou depois que as coisas não funcionam bem assim, mas isso sugere que Invencível já havia superado Omni-Man em força nesse momento. Houve várias ocasiões em que as pessoas disseram que os Viltramitas são capazes de destruir mundos, até mesmo rasgá-los fisicamente com as próprias mãos. Sabe de uma coisa? Na verdade, a gente já viu isso. Omni-Man, Invencível e Thaddeus se uniram para destruir o planeta Viltrum, que é mais ou menos 2 vezes maior que a Terra. Eles destruíram o planeta só voando direto através dele. Pois é, os Viltramitas de nível mais alto são incrivelmente poderosos. E Invencível é basicamente o mais forte e poderoso de todos eles. Ele foi aprimorado ao longo da série. Primeiro, quando ele realmente começou a malhar, isso começou a aumentar sua força. Depois, após sua primeira luta com Treg, quando Treg quase o matou, bem, Adam Eve reconstruiu o corpo dele. E mais forte do que nunca, a ponto de agora Invencível realmente conseguir enfrentar Trag de igual para igual. Ele podia lançar naves espaciais de 100 mil toneladas para a órbita baixa, decapitar alguns dos filhos de Treg ou matá-los com apenas 1 ou 2 golpes. Eles literalmente se espatifavam contra ele e se matavam só de tentar machucá-lo. E no final da série, ele não só derrotou Treg em uma luta, mas também venceu Alan, o Alien, com apenas alguns golpes que é tão poderoso quanto os Viltramitas mais fortes que existem. Uma vez, em um crossover que é cânone, Invencível conseguiu empurrar uma lua para fora de sua órbita e lançá-la contra a superfície de Marte. Sem dúvida nenhuma, Mark acaba sendo o herói mais forte e invencível. Também é incrivelmente resistente. Tipo, muito resistente mesmo. Antes mesmo de começar a malhar, bem, Mark já conseguia ser atingido por uma descarga elétrica 10 vezes mais potente que um raio. Ou seja, era 500 mil graus ou o mesmo calor da segunda parte mais quente do Sol. E depois que ele começou a malhar, bem, Invencível sobreviveu a uma bomba nuclear especial que os gêmeos Mahler inventaram, que era como 1 milhão de bombas nucleares concentradas em uma só. Invencível sobreviveu. Ele já aguentou socos do Homem Solar em um crossover, um cara que destrói planetas com facilidade.
Ele sobreviveu a explosões que realmente vaporizaram uma cidade. Não destruíram, vaporizaram. Ele aguentou a explosão da Universa e do cajado dela, um cajado tão poderoso que poderia destruir o mundo e drenar o planeta completamente. Mesmo em sua luta final contra Thrag, enquanto Invencível e Thrag realmente lutaram no Sol por 23 páginas seguidas nos quadrinhos. Eles estavam no Sol, com até 2 milhões de graus Fahrenheit. E não só isso, mas também sobreviver a erupções solares que explodem com a força de milhões de bombas nucleares. E embora Invencível tenha precisado que o robô viesse salvá-lo para que ele não queimasse, ainda assim é incrivelmente impressionante que ele tenha conseguido sobreviver por tanto tempo quanto sobreviveu. E por último, velocidade. E todos os Viltrumitas conseguem ignorar a gravidade e se mover em velocidades superiores à da luz, já que eles realmente conseguem ultrapassar a velocidade da luz, fazendo seus átomos saltarem pelo subespaço. O Invencível certamente consegue isso. Se mover em velocidades superiores à da luz. Na verdade, ele é um dos mais rápidos que existem. Até mesmo atravessando aquele planeta Viltrum, enquanto Invencível teve que se mover mais rápido que a velocidade da luz para conseguir. E isso é apenas parte da rotina do Mark. Enquanto ele está voando por aí, ou até mesmo durante suas lutas contra outros Viltramitas, ele está se movendo repetidamente em velocidades superiores à da luz. Sem dúvida alguma. No final das contas, Invencível é sem dúvida o Viltramita mais forte e poderoso que existe. E ele definitivamente provou isso no final da série, derrotando Thrag em uma luta no Sol. Ele é muito mais rápido que a velocidade da luz. Ele é classe Z em termos de força de levantamento, o que significa que pode levantar luas ou pequenos planetas. Ele é resistente o suficiente para sobreviver a ataques em nível de pequenos planetas, e é poderoso o bastante para revidar com ataques desse mesmo nível. Invencível basicamente atinge o nível de pequenos planetas em poder. Sem dúvida, ele é o maior Viltrumita que existe. Ben Tennyson era um garoto bastante comum que estava prestes a fazer o que poderia ser a viagem de verão mais chata de todas com seu avô e uma prima com quem mal conseguia se dar bem. No entanto, acontece que um dos dispositivos mais poderosos do universo caiu na Terra, se fundiu fisicamente com ele e lhe deu a habilidade de se transformar em 10 formas alienígenas diferentes. Então, acabou sendo um verão muito mais interessante do que ele jamais poderia imaginar. De lutar contra criminosos comuns a ser perseguido por um senhor do crime intergaláctico, até mesmo salvar o universo. E mesmo assim era só o começo. As aventuras de Ben se estenderiam por anos, chegando até sua adolescência, fazendo aliados de sua família e até mesmo de seu antigo arqui-inimigo, Kevin 11. Os poderes de Ben vêm todos do Omnitrix, a criação da mente mais inteligente do universo. Embora originalmente fosse uma ferramenta para a paz, permitindo que espécies se colocassem no lugar das outras, é claro que acabou sendo distorcida e se tornando uma ferramenta de destruição e uma arma de guerra. Mas quando caiu na Terra, Ben conseguiu usá-lo para um propósito totalmente diferente, se tornar um herói. O Omnitrix permite que Ben se transforme instantaneamente em qualquer alienígena, adquirindo todos os poderes e habilidades do alienígena nesse processo. E embora originalmente fosse limitado a apenas 10 alienígenas diferentes, agora Ben tem mais de 70 alienígenas diferentes à sua disposição. Embora tecnicamente, no cânone, ele realmente tenha mais de 1 milhão de alienígenas diferentes, é que nós só vimos de verdade 70 deles. Sempre que Ben tem o controle mestre do Omnitrix, ele pode se transformar instantaneamente em qualquer alienígena que quiser a qualquer momento. Ele não tem mais um limite de tempo que precisa seguir. E o Omnitrix é tão poderoso que, se Ben estiver em perigo de vida por causa de um ataque, o Omnitrix vai instantaneamente transformá-lo em qualquer alienígena que permita que ele sobreviva a esse ataque. Agora, Ben tem um conjunto bem diversificado de alienígenas, então acho que a maneira mais fácil de falar sobre isso seria de forma mais geral. Super força, super velocidade, voo, projeção de energia, e como Ben consegue usar cada um de seus alienígenas para isso. Por exemplo, com super força, ele tem alienígenas como Grandão ou Enormossauro, ou até mesmo Grandão Supremo ou Enormossauro Supremo. Enormossauro consegue derrubar prédios com facilidade. Ele poderia destruir cidades inteiras e ainda lançar objetos ao espaço com facilidade.
O Enormossauro Supremo é muito mais poderoso, a ponto de facilmente derrotar enormossauros normais. E então, o Aebig é simplesmente, bem, grande. E ele é tão poderoso que, de novo, pode jogar coisas no espaço sideral com facilidade, sem problema nenhum. E em geral, ele consegue facilmente pegar e derrotar qualquer um que esteja em seu caminho. E o Aebig Supremo? Bem, ele enfrenta vilões capazes de destruir planetas e arremessá-los de um lado para outro. Claro, muitos dos alienígenas do bem têm algum nível de super força. Existem até outros brutamontes em quem ele confia. Estou falando do Quatro Braços, Diamante, caras desse tipo. Mas se o bem precisa entrar numa briga séria e está levando a sério, bem, esses são os dois alienígenas que ele vai chamar. E eles são muito poderosos. Também há alienígenas que são apenas resistentes e duráveis. Como por exemplo o Cannon Bolt. Quando ele se transforma em uma bola e começa a rolar, bem, ele fica praticamente indestrutível. Quase nada pode pará-lo. Ou existe até um tipo diferente de durabilidade com alguém como o Gosma, um alienígena que é basicamente só um monte gigante de geleia. E assim ele pode se reformar a qualquer momento e a partir de qualquer coisa, permitindo que ele sobreviva a praticamente qualquer ataque. E claro, também tem a velocidade. Com alienígenas como Fast Track e Acelerado, até mesmo de Trey, Ben consegue facilmente desviar de ataques e correr mais rápido do que eu consigo ver. Quando se trata de força física, Ben tem várias opções para escolher. E claro, nem preciso começar a falar dos outros poderes do Ben. Ele tem eletroquinese, telepatia, telecinese, quiroquinese, radioquinese, manipulação atômica, absorção e manipulação de energia. A habilidade de criar construtos de campo de força, viajar no tempo e manipular o tempo, manipulação da gravidade e do magnetismo, manipulação de tecnologia, geração de poder cósmico, e ele pode literalmente transformar seus sonhos em pesadelos, ou até mesmo te deixar em um coma induzido pelo medo com apenas um olhar. Basicamente, qualquer coisa que você possa imaginar, Ben provavelmente tem um alienígena que pode fazer isso. E com o controle Master desbloqueado, bem, ele é facilmente um dos heróis mais poderosos do universo. Então quem vence? Bem, vamos analisar. Agora, sem dúvida, Invencível começa essa luta como o mais poderoso dos dois. Isso porque primeiro, Mark é realmente poderoso. E segundo, Ben simplesmente apanha muito. Ele nem sempre leva as lutas a sério. Às vezes, ele simplesmente escolhe os alienígenas mais estranhos para começar uma luta. E esse definitivamente não é o melhor jeito de começar quando você está lutando contra, provavelmente, o Viltrumita mais poderoso de todos. Mas Ben 10 e o Omnitrix são absurdamente apelões. E em algum momento, Ben 10 vai assumir o controle dessa luta. Quero dizer, pode chegar ao ponto do Invencível bater tanto no Ben que ele fica literalmente à beira da morte. E aí o sistema de segurança do Omnitrix é ativado, porque ele precisa manter o Ben vivo. E então ele instantaneamente e automaticamente seleciona o melhor alienígena para a situação. E surpreendentemente, esse sistema de segurança chega ao ponto de proteger até mesmo de uma mão atravessando o peito em alta velocidade. O Omnitrix é realmente poderoso, e ele realmente não quer que Ben morra. Então ele vai fazer de tudo para evitar que isso aconteça. Ele até já salvou Ben de uma explosão do Big Bang. Sério, Ben 10 sobreviveu ao Big Bang. Mas isso é só uma situação extrema. Se Ben estiver levando a luta a sério, Ben não deveria chegar a esse ponto. Invencível é uma força bruta. Mas é basicamente só isso que ele é. Enquanto isso, Ben é um dos heróis mais versáteis que você vai ver. E mesmo em termos de força física, bem, ele tem alienígenas suficientes com poder físico suficiente para enfrentar o Invencível. Quero dizer, o Aebig Supremo é forte o bastante para enfrentar sem dificuldade vilões que destroem planetas e até destruir planetas ele mesmo. Ele vai conseguir se segurar contra o Invencível em uma luta. Mas não é com alienígenas físicos que o Ben vai vencer aqui. Tipo, o Ben tem alienígenas como Clockwork e Atomics. Clockwork, que pode controlar completamente e manipular o próprio fluxo do tempo, e teoricamente transformar Mark em pó, e Atômico, que é basicamente um reator nuclear ambulante e é conhecido como o segundo alienígena mais poderoso do bem. E Mark não se saiu muito bem lutando sob o sol.
Ou existem outros alienígenas como Feedback, que absorveu um Big Bang e transformou isso em uma rajada de energia que acabou espalhando o cara atingido pela linha do tempo. Gravatech conseguiu prender uma criatura que pode se mover na velocidade da luz e envelhecer graças ao pó em um poço gravitacional que resultou em um buraco negro que destruiu a Terra. Energia é imune a danos físicos. Ele é radioativo e fica mais poderoso quanto mais radiação ele absorve. Echo é um dos alienígenas mais apelões dele na maioria das lutas, porque suas ondas sonoras basicamente embaralham o cérebro de qualquer um, o que seria muito eficaz contra Invencível. Como vimos, ele não lida muito bem com ondas sonoras. Aí você pode liberar o Ultimate Echo. Tá tudo acabado. E outro dos alienígenas mais apelões dele, Pesky Dust, pode te prender no seu pior pesadelo e entrar nesse pesadelo. Isso sem nem falar dos alienígenas inúteis dele, como o Topic, que é tão feio que você praticamente enlouquece só de olhar para ele. E Pesky Dust e Topic conseguiram usar seus poderes em Celestial Sapiens, os mesmos alienígenas que o Alien Hicks. Então esses mesmos poderes definitivamente deveriam funcionar no Invencível também. Bem, ainda tem a opção de simplesmente escanear o Invencível com o Omnitrix, obter acesso ao DNA Viltramita e então se transformar em um Viltramita Supremo. Então Mark acaba lutando contra uma versão mais poderosa de si mesmo. E claro, se tudo der errado, ele pode virar o Alien Hicks, que é literalmente um deus. Ele é capaz de sobreviver à destruição do universo e depois recriar o universo completamente. Sim, Ben 10 é, sem ironia, um herói em nível universal. E por mais poderoso que Invencível seja, bem, ele não é o alienígena mais poderoso que Ben 10 já enfrentou. E se Ben estiver levando a luta a sério, ele com certeza vai vencer? Ben 10 vence.